Bom, e as segundas-feiras realmente têm sido o dia para falar de eleições em Minas Gerais aqui na nossa Band Triângulo, que você sabe vai trazer a melhor cobertura deste pleito deste ano, que tem tudo para ser muito disputado. Na semana passada, nós trouxemos a palavra do pré-candidato ao governo de Minas, Alexandre Calil, que inclusive fez algumas afirmações sobre a atual gestão estadual. Nós entramos em contato com a Secretaria de Estado, pedimos para conversar com o governador Romeu Zema, mas ele está em viagens desde a semana passada e ficou inviável ele conversar com a gente. Mas um dos seus braços direitos, que é o secretário de Infraestrutura e Mobilidade, Fernando Marcato, está aqui para conversar conosco, dar o ponto de vista também do Estado em relação a muitas questões importantes e, claro, aproveitando a pasta, vamos falar bastante de estradas também, porque é uma reclamação e é uma cobrança do eleitor mineiro. Secretário Fernando Marcato, obrigado por conversar com a Band e com o Bora Minas. Eu que agradeço, muito obrigado por esse espaço. Nós que agradecemos. Bom, secretário, nós vamos começar então falando sobre o assunto dessas últimas semanas. Eu sei que a sua pasta é infraestrutura, mas você, como um dos aliados de Romeu Zema mais importantes no alto escalão, não tem como a gente não falar sobre reajuste dos servidores. A Assembleia Legislativa, nesta última semana, derrubou os vetos do chefe do Executivo e teremos essas recomposições extras para saúde, educação e segurança. A oposição diz, olha, tem dinheiro para pagar, inclusive na educação tem o dinheiro do Fundeb. O governo diz que não tem grana. Qual que é a real situação e se esse reajuste for mesmo sancionado pela Assembleia Legislativa, o quanto pode comprometer as finanças do Estado? Olha, qualquer governador gostaria, em ano de eleição, de dar um reajuste, não só por uma questão política. A gente sabe que o funcionalismo de Minas está há muito tempo a inflação e fazer reajustes. Entretanto, nós sabemos também que o Estado ainda deve para a União 140 bilhões de reais. Né? O Estado só não está obrigado a pagar esses valores em função de uma liminar no Supremo Tribunal Federal, que inclusive o ministro Fux já informou que a liminar deve cair em breve. Então, a gente precisa ser sincero, honesto, realista. Né? Você vê, essa questão de greve, tem categorias que não fizeram greve quando não recebiam salário há 5, 6 anos atrás, não fizeram greve quando os salários estavam atrasados e chega em ano de eleição e inicia a greve. Significa que os funcionários não mereçam um reajuste maior? Claro que não, eles merecem. Só que o Estado, como o nosso orçamento em casa, eu não posso pagar se a minha esposa solicitar, se um funcionário solicitar, se o meu filho solicitar mais dinheiro e eu não tenho dinheiro para pagar, eu não posso fazer isso porque isso seria irresponsabilidade. Então, o que o governo consegue fazer e fez é o 10% de recomposição da inflação do ano passado. E vamos tentar continuar melhorando as finanças do Estado para que esses novos reajustes possam ser dados. Mas o que foi aprovado pela Assembleia, numa atitude claramente de tentativa de desgaste aí do governo, não é possível ser dado. O senhor enxerga que houve uma certa politicagem da Assembleia Legislativa, e aí falando também sobre Agostinho Patrus, que deve ser o vice na chapa de Alexandre Calil, o senhor entende que além dessa questão, porque a oposição diz, olha, foi na verdade o que foi pedido pelo governo é para dar esse reajuste. Claro que tivemos as emendas parlamentares, mas nesse caso específico e no governo todo, o senhor entende que houve um travamento da pauta na Assembleia Legislativa, por exemplo, citando até o regime de recuperação fiscal? A gente ficou surpreso com o anúncio de que o Agostinho Patrus vai ser o vice do candidato Calil. Né? A gente acreditava que toda essa ação que ele vinha tomando, até porque só para a gente deixar claro para o nosso ouvinte, a Assembleia é formada por 77 deputados, mas um único deputado, que é o presidente, é quem controla a pauta. O que quer dizer isso? É quem decide se põe para votação ou se não põe. Né? Então, vamos lá, pegar alguns exemplos. Regime de recuperação fiscal. O que é isso? Né? É um pedido que o governo faz para a Assembleia para aprovar um acordo com o governo federal. Em vez de pagar a dívida que foi deixada por gestões anteriores de 140 bilhões,
toda num curto espaço de tempo, o governo está pedindo para parcelar isso num longo espaço de tempo, parcelas suaves. O governo federal propôs isso para o governo do estado. Isso precisa de aprovação. Está desde 2019 na Assembleia. Até hoje não foi colocada para ser votada. Então, não é uma questão de você ter maioria na Assembleia ou não. É um único deputado que decide, eu ponho para votação ou eu não ponho. Então, esse é o primeiro exemplo que eu acho que sim, é uma politicagem. A gente não pode travar a pauta simplesmente para gerar desgaste para o Estado. Um segundo ponto que a gente precisa falar é a questão do acordo de Brumadinho com relação à tragédia. Foram 37 bilhões, né, que o governo do Estado, com o Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, conseguiu fechar esse acordo em 2 anos. A tragédia ocorreu no início de 2019, no início de 2021, o acordo foi fechado. Sabe quanto tempo o presidente da Assembleia, que é o vice do candidato Calil, demorou para colocar isso em votação? 5 meses. 5 meses. 5 meses representa, nos nossos cálculos, quase 1 bilhão de prejuízo para a sociedade em termos de acidentes que não são evitados por falta de investimentos, gastos em saúde. Então, antes a gente achava que essa atitude do presidente era uma atitude de um legislativo que queria fazer negociação política com o Estado. Hoje ficou claro, ao se tornar vice do candidato Calil, que é uma vontade de, enfim, fazer oposição para rivalizar politicamente. Eu não sou político, né? O governador não é político, mas a gente vai, aos poucos, entendendo essa dinâmica, o que é uma pena, porque você antecipa uma eleição que vai ocorrer em outubro, estão pensando em eleição há 2 anos já, e uma pauta que é prioritária para a população fica parada. Quem paga é a população. Mas, o Fernando, será que não faltou um pouco de manha, um pouco de casca política nessa negociação? Porque disse muito que, olha, o governo não sentava à mesa para conversar. A classe da educação diz, olha, o governo não negociou com a gente diretamente. Calil mesmo disse, quando eu precisava negociar enquanto prefeito de Belo Horizonte, eu era recebido pelo 3º escalão do governo. O senhor entende que houve uma falha, talvez, na manha política nesse começo, porque talvez poderia ter sentado à mesa e conversado, ou o governo fez isso mesmo? Olha, eu posso falar pela minha experiência, inclusive como secretário de Estado, todos os deputados que pediram audiência conosco, conversa conosco, sempre foram atendidos. Com os funcionários, até foi dito aí pelo Calil de que o DR estava em greve, é mentira, né? O DR não está em greve, e nós tivemos 40 funcionários de 1.500 que fizeram 3 dias de ausência durante o carnaval, né? E o que aconteceu? Nós participamos da Assembleia dos Funcionários do DR, discutimos com eles, oferecemos a construção de um novo plano de cargos e salários, e isso está sendo feito. Isso que o Calil disse de que conversou, os professores de Belo Horizonte, depois de 2 anos de pandemia, em que os alunos ficaram sem aula, eles ficaram em greve mais de 1 mês, e a greve só se encerrou quando ele se descompatibilizou. Então, enfim, não sei quais são os motivos, mas a gente precisa falar a verdade. A conversa sempre existiu. O que não existe é barganha de politicagem, né? Se isso for prejudicar a gestão, e aí a gente sabe de deputados, não são todos, mas tem alguns esses que tentam desgastar o governo, né? Que querem coisas que a gente não pode dar. E não pode dar porque isso vai atrapalhar a gestão, que é o que o governador disse. Entre ganhar a eleição e prejudicar a gestão do Estado, eu prefiro perder a eleição, né? Entre perder a eleição e prejudicar a gestão do Estado, eu prefiro perder a eleição do que prejudicar o Estado. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de colocação. Fernando, outra colocação do Calil que me chamou a atenção é que o governo tem dito desde o começo que tem baixado o rombo deixado no Estado pela gestão do ex-governador Fernando Pimentel. Calil disse que, na verdade, o atual governo aumentou em 50 bi o rombo das contas estaduais. O que é verdade nisso?
Eu, pessoalmente, a gente ficou muito surpreso com o tom e com a forma agressiva que o Calil adota, e na verdade acho que é um pouco, talvez um traquejo de cartola de futebol, né? Essa coisa do Galo contra o Cruzeiro, enfim, do Fla-Flu, né? Essa coisa de sempre rivalizar, né? Ninguém tem problema com crítica, a crítica ela tem que ser feita. O que você não pode é simplesmente dizer eu sei tudo, o outro não sabe nada. Eu sou de Belo Horizonte, cidade mais rica, eu conheço tudo, o interior tem que aprender comigo, né? Eu vou destruir tudo que foi feito. Olha, vamos ver o que foi feito. Se tiver coisa que não está funcionando, vamos melhorar. Não tem rombo o rombo é de 140 bilhões. Não aumentou o rombo. O que teve no último ano é que finalmente o Estado conseguiu equilibrar o que ele ganha do que ele gasta no ano. Ou seja, o rombo não está crescendo. Tivemos um pequeno superávit. Só que a dívida, né, antes o Estado ganhava 10 e gastava 20. Então o rombo todo ano subia 10, né? Subia 10. E dívida gera juros, né? E gera juros. Esse ano, aí o governador assumiu o Estado com 140 bilhões de dívida. Então é a conta do passado. E gastando mais do que recebia. Por isso que não pagava o salário de servidor em dia e por isso que estava devendo 14 bilhões para os municípios. O que aconteceu? Hoje, nesse último ano, nós gastamos menos do que recebemos. Sobrou um pouquinho. Significa que eu paguei ainda o estoque, o passado? Não, eu preciso pagar. Por isso que precisa aprovar o regime de recuperação fiscal, que é parcelar a dívida antiga. Então, é isso que a gente precisa falar. E, de novo, contra números, não tem argumento. Basta olhar as contas do Estado, basta olhar o equilíbrio. Né? O candidato Calil falou que o programa de rodovias não existe. Está tudo público. Ele diz que o governo não inaugurou nenhuma obra, só anuncia. Então, ele precisa ir, Uberlândia Prata, no quilômetro 9, já estão fazendo os bueiros. O que é? São as primeiras obras para melhorar a rodovia. No dia 18, inicia a fresagem, que é tirar a capa asfáltica para você recuperar. Na segunda-feira, então. Exato, a Badia dos Dourados, a 190, já tem obra na pista. Itapaji-Piturama, demos a ordem de início há pouco. Ou seja, Campo Florido, Uberlândia, estamos refazendo o projeto. Graças a Deus, o anel de Uberlândia, que ficou realmente parado, e aí, pandemia, empresa que quebra, órgão de controle, já refizemos a licitação, a empresa BT venceu a licitação, as obras serão retomadas. Então, assim, é tudo perfeito? Não, não é. Agora, dizer que nada foi feito, que nada existe, parece mais uma falta de informação, né, do que propriamente uma realidade. É muito fácil dizer tudo é ruim, eu sou de Belo Horizonte, eu conheço tudo e o resto tudo se destrói. Né? O Brasil já sofreu demais com isso. Né? Aquela coisa em que campanha eu prometo mudar tudo, destruir tudo, né? E aí, para cumprir a própria profecia, viram o profeta do Apocalipse, né? Aquele que larga tudo só para ser diferente, sem analisar se tecnicamente é bom ou se é ruim. Né? Fernando, você citou aí estradas e eu quero entrar nesse assunto porque você é a maior autoridade em Minas Gerais para falar sobre isso. E tem muita coisa que a gente está precisando conversar e é uma reivindicação dos nossos telespectadores que estão sendo levados a você. A primeira delas é a seguinte: Anel Viário Sul de Uberlândia. Desde o dia 27 de dezembro, nós estamos com essa interrupção no trânsito. Nós pedimos nota para o DR e sempre o DR está estudando para fazer a recuperação daquele bueiro que acabou estourando ali um pouco depois do Natal. Tem alguma notícia para dar para o pessoal aqui de Uberlândia? Quando será recuperado o Anel Viário Sul de Uberlândia, a LMG 503? Você depende de um projeto, você não faz o projeto do dia para a noite, né? Porque foi uma interrupção muito, muito pesada. Então, esse projeto está em fase de conclusão e aí a gente deve iniciar muito em breve, aí nas próximas semanas. Né? Agora, todo o anel, de maneira geral, que estava parado, né, o contorno,
né? Esse já foi relicitado, estava parado, e a gente já está com a empresa contratada para iniciar as obras aí o quanto antes. Então, não é uma coisa... as chuvas foram excepcionais, tem algumas intervenções que você consegue resolver com os contratos que você já tem, então a gente já tem contratos em andamento, tem outras que eu preciso fazer projeto, porque não adianta nada eu fazer uma gambiarra e aí daqui a um mês, 2 meses ou no próximo período chuvoso eu tenho que refazer. Então, realmente, obra de infraestrutura não é que você resolve de uma hora para outra, sim, você tem que ter um planejamento, né? Então, a gente está trabalhando duro aí nessa introdução para resolver. O senhor tem alguma previsão, questão de semanas, questão de meses, para que isso possa começar, essa obra por parte do DR? A nossa expectativa é agora, ainda nesse primeiro semestre, aí no mês de maio, a gente já ter uma mobilização aí importante. Perfeito. A 497, o senhor citou que nessa segunda-feira está começando um trabalho importante, e a 497 faz parte de um pacote dentro do Provias mesmo, né, que foi anunciado inclusive nessas últimas semanas. Tem a 190, a Badia dos Dourados, vocês também comentaram sobre isso. Algumas outras rodovias, da Itapajipe a Frutal, se eu não estou enganado também, além de outras que podem entrar nesse pacote de licitações. A gente tem a 452, que é muito problemática, que vai de Araxá até a divisa com o estado de Goiás aqui. Nós temos a 798 entre Uberaba e Nova Ponte, que inclusive algumas empresas estão se mobilizando para junto do estado fazerem a recuperação dessas rodovias. O panorama que o senhor está vendo é de uma solução, porque até foi comentado, né? Se eu não me engano, o senhor mesmo comentou, a gente quer zerar em breve o déficit das rodovias estaduais. É possível fazer isso? Porque arrasta-se há muitos e muitos anos, antes mesmo dessa gestão, a solução das rodovias. É possível pensar um curto, médio prazo que a situação das rodovias melhore em Minas? Minas tem a maior malha rodoviária do Brasil, né? 16% de todas as rodovias brasileiras estão em Minas Gerais, de rodovias estaduais, né? São 26 mil quilômetros, tá? Se você pegar em 2014, o orçamento para manutenção das rodovias, ele era próximo a 500 milhões de reais por ano, tá? Nós assumimos a gestão com 250 milhões, ou seja, a rodovia, você para de investir num ano, eventualmente ela aguenta. Você para de investir 2 anos, ela aguenta. 3 anos, aguenta um pouquinho. No 4º ano, ela estourou. Então, quem para de investir, quem vai sofrer é aquele daqui a 3, 4 anos. E aí, quando começa a deteriorar a rodovia, é exponencial. Ela vai deteriorando, com chuva excepcional, ela vai se desfazendo. Hoje, no estado, a gente tem mais de 4 mil quilômetros em estado ruim, isso mapeado pelos nossos profissionais, né? Inclusive, eu queria depois falar sobre isso. Nós contratamos uma empresa que está fazendo um escaneamento digital de toda a malha do DR, toda a malha mineira. Isso quer dizer que a gente vai ter em computador digitalizado todas as estradas. Isso vai facilitar o investimento e priorização do investimento. Mas fechei esse parênteses, tá? O que acontece? Essa malha de 4 mil quilômetros deteriorados, nós agora montamos o Provias. O Provias, ele vem do quê? Recursos do Estado, recursos de emendas parlamentares e recursos que nós equacionamos junto à Vale, o termo de recuperação firmado aí de reparação em Brumadinho. Esse grande pacote de 2 bilhões vai recuperar, num primeiro momento, metade, 2 mil quilômetros de rodovias, que é o que a gente está fazendo em Uberlândia Prata, tirar a capa asfáltica, refazer os bueiros e deixar a pista redonda. Já estamos fazendo isso no Jequitinhonha, por exemplo, a 367, que é uma rodovia que cruza o Jequitinhonha inteira, a 401, que leva ao projeto Jaíba, enfim, no estado inteiro a gente está tendo essa obra. Mas o que já estamos fazendo? Os projetos e as licitações para os outros 2 mil quilômetros que estão ruins. Então, a gente espera, até o final do ano, ter essas licitações prontas e os recursos que o Estado vem captando, que na medida que forem entrando, a gente já pode começar a gastar nessas rodovias. Não é o ideal ter ficado tanto tempo sem investimento? Não é. Mas como você colocou, esse investimento é histórico, não investimento é histórico. O governo agora conseguiu colocar as contas minimamente em dia,
e, para além disso, conseguimos negociar esse acordo com a Vale, que é uma coisa histórica, o segundo maior acordo de indenização em 2 anos. O de Mariana, para você ter ideia, foi 5 bilhões. Esse foi de 37 bilhões. Né? Então, a gente tem essa situação que agora é gastar. Fizemos um planejamento e agora é gastar. Tendo dinheiro em caixa, tem que investir, né? Acho que não é nem gastar, né? No caso, seria investir mesmo. Investir. Fernando, voltando rapidamente aqui, porque o nosso tempo já está praticamente se esgotando, eu queria falar sobre algumas prioridades que um provável segundo mandato de Romeu Zema teria. A gente fala muito até sobre, por exemplo, a possibilidade de privatização da CEMIG, reforma administrativa, a possibilidade de privatização da Copasa, que até mesmo o Calil disse que é loucura falar em privatização da Copasa, privatização do saneamento, porque é um órgão municipal, principalmente lá em Belo Horizonte. Quais seriam essas prioridades? É resolver rodovia? É privatizar a CEMIG? É diminuir ainda mais o tamanho do Estado? O que você enxerga enquanto pertencente ao alto escalão do governo estadual? O governo fez um trabalho muito grande de desburocratização, quer dizer, deixar com que as pessoas, e a gente fala às vezes os empresários, parece que são grandes empresários, mas quem mais emprega no Brasil, 50% dos empregos são gerados por micro e pequenas empresas, né? Uma padaria, um pequeno restaurante. Então, é deixar que essas pessoas possam trabalhar, desburocratizar, né? Foram mais de 700 atividades que foram dispensadas de alvará nessa gestão. Não à toa o Estado está atraindo mais de 200 bilhões em investimento. Né? Então, continuar essa ideia. Agora, querer continuar se atendo a manter empresas estatais, você vê o que a Petrobras está fazendo aí? É uma empresa pública que aumenta os preços da gasolina todos os dias. Né? Você querer defender a CEMIG, que ainda tem investido, porque parou de investir no Rio de Janeiro e passou a investir em Minas Gerais. Mas você pega uma Copasa, que não entrega água, que está com problemas, ainda que você melhore a gestão, hoje a tendência no Brasil, estados como Alagoas, Piauí, todos eles fizeram as suas concessões de saneamento e as empresas estatais foram ou desconstituídas ou serão privatizadas. Infelizmente, o Calil não entende muito de saneamento e você tem, sim, os municípios são competentes para assinar os contratos com as empresas estatais ou com as empresas privadas. Mas a lei de saneamento, que foi alterada muito recentemente, ela prevê, sim, a possibilidade de privatizar a empresa estatal. E é isso que o Brasil inteiro está fazendo. Hoje são 50% da população sem acesso a água e esgoto. Por que você quer defender que uma empresa continue pública? Para quê? Colocar mais cargo? Para trazer os amigos do rei, empregá-los e deixar a população vivendo no esgoto? Né? Então, vamos discutir política pública. Não vamos fazer eu contra eles. O Zema falou que é bom, então eu vou falar que é ruim. Senão a gente faz. Então, mesmo que o Zema tenha feito uma coisa boa, eu vou desconstruir para dizer que é ruim? Que tipo de política pública é essa? Não pode ser feito assim. Né? Privatização, sim. Diminuir o tamanho do Estado, sim. A gente já tem muita coisa para fazer. Saúde, educação, segurança, estradas. Né? E agora eu quero manter um serviço que claramente o Brasil inteiro, inclusive as tarifas, em muitos casos, foram menores quando privatizado. Né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com esse discurso e sim, eu acho que o futuro é você reduzir ainda mais o tamanho do Estado, mas isso não quer dizer que o Estado perca o controle. O Estado continua sendo o regulador, o fiscalizador. Isso que eu queria te perguntar, Fernando, porque você fala, claro, é uma bandeira do Novo, a redução do Estado, a privatização, mas o Estado tem condição de monitorar essas concessões, essas privatizações, para garantir que o serviço seja prestado, porque não é só privatizar e que o serviço está garantido de boa qualidade, né? O Estado tem condição de fazer isso? Olha, eu vou te dar um exemplo. O Estado de Minas tem uma agência reguladora de saneamento. Vem brigando com a Copasa há bastante tempo. Né? São 2 órgãos públicos, mas a agência reguladora é independente. Arsai. Né? Arsai. Ela fez com que a Copasa não aumentasse as tarifas, inclusive em alguns casos reduzisse as tarifas.
Por quê? Porque ela viu que a Copasa estava gastando demais. Essa é a tendência em qualquer lugar. Você põe uma concessão, a concessão não é privatização pura e simples, é você dizer, privado, você vai fazer a obra, você vai contratar, eu não preciso seguir toda a burocracia, não preciso fazer cabide de emprego, mas eu, Estado, com uma estrutura mais enxuta e mais qualificada, que remunera bem, eu vou fiscalizar e vou te regular. Nós estamos, inclusive, vamos mandar para a Assembleia, no mês de maio, a constituição de uma agência reguladora de transportes para regular as concessões rodoviárias do Estado e melhorar, então, a fiscalização. Perfeito, Fernando. Bom, a gente já passou do tempo, inclusive, mas eu quero fazer um pinga-fogo rápido com você, algumas posições suas e também do governo do Estado. Privatização da CEMIG é uma prioridade? Sim. Privatização da Copasa é prioridade? Sim. O pacote de ferrovias que foi anunciado recentemente é uma das prioridades? Vocês têm previsão de começarem quando essas obras? Todas as autorizações aí do governo federal já foram feitas. Existem agora um prazo legal previsto em contrato para fazer os projetos. Isso demora em média 1 ano e meio para fazer esses projetos e aí, ato contínuo, se iniciam as obras. Você entende, enquanto membro do secretariado de Exema, que é preciso melhorar a articulação política num segundo mandato? A articulação política é sempre importante, pode ser aperfeiçoada, mas não entrar no vale tudo. Melhorar a articulação, com certeza, é sempre positivo, mas sempre com limites. A gente não pode violentar ou violar a boa gestão em prol de politicagem. Se for boa política, com certeza. Como acalmar os ânimos dos servidores da educação? Porque foi dito por você que os deputados que pediram para conversar, conversaram com o governo do Estado. Mas e os sindicatos, por exemplo, e falando especialmente de educação e polícia, Sindipol e Sindiúti? Olha, são funcionários que precisam sempre ser valorizados, né? O trabalho é fundamental que seja feito. O Estado deu os 10% agora e vai continuar o diálogo para poder mostrar quais são as limitações e, na medida em que o Estado, por exemplo, tiver a aprovação do regime de recuperação fiscal, vai poder, então, oferecer melhores condições a esses funcionários. Perfeito. Quem será o vice de Romeu Zema? Você é uma possibilidade? Matheus Simões é uma possibilidade? Eu não coloquei nenhuma, não tenho uma ambição para isso e eu infelizmente não participo desse tipo de articulação, mas o governador já disse que o governo e a chapa dele vai fazer composições, vai fazer alianças. Acho que isso é importante deixar claro e essas negociações estão em andamento. Paulo Brandt é uma possibilidade novamente? Acho que todas as possibilidades estão abertas, mas ainda existe um período aí para negociação e acho que elas estão sendo bem conduzidas. Perfeito. Secretário Fernando Marcato, de Infraestrutura e Mobilidade aqui do Estado de Minas Gerais, muitíssimo obrigado pela sua entrevista esclarecedora. A gente quer aqui na Band Triângulo unir o Estado de Minas Gerais, porque não é reivindicação de um grupo político, é reivindicação de outro, muito menos isso. São 21 milhões de mineiros que dependem de um governo funcionando de forma eficiente e a gente deseja muito sucesso e trabalho, porque estão precisando trabalhar mais ainda, viu, secretário? Obrigado pela conversa. Olha, obrigado e eu gostei muito dessa sua fala. Seja governador, seja um novo governador, não interessa. Interessa que o que tiver bem tem que continuar, o que não tiver tão bom precisa melhorar, mas a gente não pode deixar que a boa gestão pública que vem sendo feita seja capturada por um discurso de politicagem, um discurso de destruição, um discurso do nós contra eles. Acho que o Brasil não precisa mais disso, a gente precisa construir e não destruir. Obrigado, secretário. Bom trabalho para o senhor. Obrigado.